seguindo adiante aqui, tem isso que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, ao longo da nossa caminhada aí, né, para quem já percorre algum tempo mais, sabe que, deixa eu aumentar isso aqui, tem muitas datas aí que foram marcantes. Isso aqui eu só coloquei algumas assim só para exemplificar, né? Então, tem 88, tem 2000, 2004, 2007, 2012, 2017, 2020, 2021, sempre como se, né, alguém chama assim, agora vai vir a catástrofe, agora o mundo vai acabar, agora vai não sei o quê. Agora, né, 2000 ali, 2000, nossa, 2000, 2012, então nem se fala, né? Já acabou tudo. Né, e, no entanto, né, o que a gente vê aqui? Até 2012, saltos, aberturas, para quê? Para duas coisas, né? Para abrir o véu ou reforçar o velho. O que é isso aqui? Abrir o véu. Que véu é esse, né? Abrir o véu da realidade. Lembra que eu falei assim, né, que hoje é possível de nós falarmos e entendermos certas coisas que antes não era possível, porque existia aí um véu muito denso que tapava a possibilidade de compreensão, inclusive dessa maneira mais clara, talvez eu não esteja sendo tão claro, mas dessa maneira mais clara de que existe essa, né, essa saída, né, da campânula para o entendimento de algo superior a esse jogo de encarnações e tudo mais, e aonde a Terra, a humanidade continua sempre do mesmo jeito. Então, para uns, né, alguns aproveitaram para pegar essa mesma energia e reforçaram o que fazem, e nada muda, né? Isso aí é o que a gente vê sempre, né? E outros conseguem entender novas possibilidades, né? É como na meditação. O que eu falo na meditação? Que a meditação serve para duas coisas, né? Ou ela reforça características que precisariam ser analisadas e transformadas, lembra que eu sempre chamo a atenção nisso? Ou nós pegamos aquilo que é de fato para ser trabalhado, vamos lá e mudamos uma característica, um hábito, uma reação, né? Da mesma maneira, todos esses marcos aqui que eu coloquei, né, salientei essas datas aqui só como exemplo, que óbvio que teve muito mais antes mesmo ali, depois a gente vai ver um pouquinho, tem muitas coisas mais, né, de outras datas aí. E essas datas aqui sempre foram o quê? De alguma maneira, alguns saltos, né? E está sempre ocorrendo, não é agora é definitivo. Nunca é definitivo, por quê? Porque sempre tem mais pessoas, mais possibilidades, né? Então, alguns, assim, ainda falam assim, vai ter um portal. Portal tem todo dia, toda hora, quando alguém, de fato, se abre para o seu interior. Então, o meu portal pode ser hoje de manhã, o meu portal pode ser amanhã, o meu portal pode ser ontem, porque não tem um tempo assim, né? Então, assim, né, às vezes as pessoas se perdem, né, e a maioria desses portais, quando a gente vai olhar bem, né, quem é que está por trás? Esses que, na verdade, abrem as energias para reforçar o velho. Então, por que eu digo isso? Porque se, de fato, abrissem e pegassem a energias de todos esses potenciais que a gente tem, essas datas mais ou menos aí, a gente veria que já teriam mudado muitas coisas. Então, as pessoas que estão voltadas para essa questão de espiritualidade ou de energia, muitas vezes, a maioria das vezes, elas só fazem as suas meditações e conexões com algo para reforçar o que elas já fazem, né? Por exemplo, se vocês analisarem ali alguns desses textos que eu citei aqui anteriormente, né, que eu recomendei para lerem, né, tanto esses aqui do livro verde, como esse aqui depois do livro azul, vocês peguem isso aqui, olhem de novo e leiam, né, eu vou deixar disponível depois dessa apresentação aqui. Então, o que acontece, assim, muitas pessoas que já estão até integradas, né, estão lá numa dimensão superior, já viram muitas coisas e elas não têm coragem, às vezes, para largar aquelas ou as técnicas, os procedimentos, ou mesmo as ideias que conservam, né? Elas fazem questão de pegar uma energia, ou até de quando dizem, já estou liberto, já estou não sei o quê, mas ainda conservam aquela ideia antiga, porque tem, às vezes, um medo, né, de não serem aceitas, ou de não serem entendidas, ou de fazer diferente, ou de que vão ser únicas, né, fazer algo diferente. Então, muitas vezes eu já vi, assim, por exemplo, né, até eu coloco ali, né,
nessa parte do livro azul aqui, um pouquinho adiante disso aqui, que tinha muitas pessoas que já poderiam estar manifestando novas energias, novas técnicas, novas formas de interação no mundo, né? E que ainda permanecem fazendo coisas como antes, né? Dali eu também chamo muito a atenção para alguns fatos, como, por exemplo, alguns já poderiam estar, né? Já poderiam estar expressando determinadas características que serão encontradas na próxima civilização. Por exemplo, neste nosso mundo conhecido, estávamos acostumados a tomar coisas para nós, para suprirmos cada necessidade aparente, como para suprir uma carência, nutrição, bem-estar, né? E aqui falo exatamente disso, né? Da questão mesmo, né? De um ser que achasse necessitado de alguma qualidade específica de uma planta, na verdade deveria entrar na frequência, sintonia daquele ser, pedra ou planta, para então a natureza real daquele ser atuante atuar na transmutação através da troca e assimilação do que fosse a carência do indivíduo, e não como fazem atualmente, né, que é pegar as coisas, tirar do seu lugar, quebrar, né, usar como, né, a pedra, né, pegam pedra e matam as pedras ali, né, tiram ela quando ela devia, na verdade, estar lá, ou então pegam as plantas e põem num invólucro de vidro, né, achando que aquela ali é a essência. Tudo bem que tem os remédios ainda que as pessoas necessitam, não é bem disso que eu estou falando quando pegam a essência das coisas para aprisionar, no sentido de uma manipulação mesmo, né, que isso aí se considera até magia, né, e a magia está totalmente fora do propósito do fluxo, que é essa interação com reinos. Então ainda temos muito para aprender em relação à atuação, né, por isso que eu gosto de estimular o uso da energia, porque o uso da energia, ele vai nos trazer, de fato, a interação real, não só com reinos, mas também com a nossa própria energia interna, com a energia cósmica, com a energia que se necessita. E a partir do momento que a gente vê isso, a gente respeita muito mais os outros reinos, muito mais do que querer sugar alguma coisa para nós. Então, essa é uma das características, uma das fases ou partes que eu acho fundamentais, assim, quando a gente faz esse trabalho educativo, eu diria assim. E aqui eu coloquei 2021, por quê? Porque ainda será maior o que vai acontecer ali para frente. Por quê? Porque tem já, né, muitos lados podem seguir diante das mudanças físicas. Que é isso aqui? Muitos lados podem seguir. Porque diante de tudo que está acontecendo em nível tanto de aberturas, como mesmo de leituras equivocadas, né, como eu falei antes, né, do astral planetário, leituras equivocadas de informações que às vezes são só ficção, né, ficção que estão lá. Então isso aí pode levar a muitos lados, né, muitas consequências. Pode levar a que muitos tenham um grande crescimento, mas também pode levar a que muitos fiquem estagnados naquilo que nem necessitariam mais estar, né? Então, e tem outros marcos e datas aqui mais antigos, né? E que são esses? Deixa eu pegar aqui. Opa. Por exemplo, aqui, né? A gente já viu que, agora falando assim um pouco mais de transição, né? De mudanças planetárias, a gente já viu assim, por exemplo, assim, 1910, né? O que aconteceu lá? Quando passava o cometa, né? Passou o cometa Halley, todo mundo já é o fim do mundo, né? Teve muita gente que se matou ali por causa disso aqui. Depois eu acho que foi 87, né? De novo que passou, né? Aconteceu muita, também o pessoal ficava apavorado, assim, que aquilo ali ia acontecer. Em 1940, 1950, 1960, o que isso significou, né? Movimentos ali de nova era, movimentos de era de aquário, né? Isso aí tudo, grandes mudanças, grandes transformações na consciência, né? Mudanças na consciência. Agora, teve várias coisas nesses períodos, ou juntando esses períodos aqui, que eram anunciadas determinadas catástrofes, determinadas mudanças que ocorreriam, né? Aí teve aquela história também do Cristo, né? Que tem lá o tópico 126 do livro azul, o despertar do Cristo na humanidade, que eu já expliquei lá na série espiritualidade, no episódio 5, né, que eu falei assim que tinha a ideia de que o Cristo precisava voltar para acontecer a regeneração do planeta, a evolução, e que, no entanto, quem
manifestou o Cristo, na verdade, foi toda a humanidade, né? Cada um despertou a sua centelha crística, né, a sua chama crística, isso que foi interessante de acontecer também, mas isso foi já faz mais de 40 anos e as pessoas continuam dizendo que isso ainda vai acontecer ou que as catástrofes estão acontecendo, sendo que isso já teve vários conselhos internos, né, também falo isso nesse episódio aqui, vários conselhos internos que já definiram, já tiraram isso tudo, né, da esfera onde isso poderia acontecer, mas na verdade o que é isso aí, né? Isso aí são aquelas hierarquias, né, que trabalham justamente para a conservação da própria campânula, que fazem esses jogos aí, como se, e alguns assim nem prestam atenção, né? Tem pessoas que estudam 30, 40 anos dentro dos estudos que estão definindo isso aqui e ainda continuam sem entender o que aqueles textos queriam dizer, né? Então, eu recomendo aqui, dentro disso aqui, para compreender um pouquinho melhor disso aqui, a série Espiritualidade número 5, que fala lá, o título é A Grande Invocação, até tem um exercício bonito lá, e esse episódio 7 aqui também, Como Sair da Roda das Encarnações, que é bem importante de olhar, tá? O tópico 126 aqui do Conversando, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O Despertar do Cristo na Humanidade, né, fala muito sobre essa questão, né, de que há mais de 50 anos, né, teve lá um eleito que era um eleito lá pela teosofia, para que aquilo ali acontecesse, né, e, né, sobre os eventos que aconteceram a partir de 1980, quando aí a gente vê essas várias definições que foram possíveis, né, especialmente isso tudo que eu tenho falado, né, da nova configuração planetária, novos centros energéticos, que depois isso tem uma ressonância muito grande lá na obra do Trigueirinho, onde ele expande muito isso, né, ele fala muito só que lá também tem muito da questão das transformações por meio de catástrofes, né, que seriam inclusive as que aconteceriam no ano 2012 ali, né, e isso aí, né, e vários outros grupos sempre fizeram isso, né, assim, essa coisa de chamar para esse lado aí, né. Então, se as catástrofes acontecem, né, também tem um outro lado, né, se as catástrofes acontecerem, para quem vive uma vida espiritual, isso aí só vai dizer respeito a uma manifestação no físico, porque a vida imaterial e a vida espiritual, ela continua de qualquer jeito, né? E especialmente quando a gente já está nesse preparo para que essa encarnação, né? Então, a ideia é que essa encarnação seja a última dessa maneira kármica, dessa maneira de precisar, né? Para quem, né? Sempre volto a dizer, para quem, né? Para quem entende isso, está no seu processo interno, né? Óbvio que para quem não entendeu nada disso e não segue esse propósito, a coisa continua do mesmo jeito. Então, aqui para dar um alinhavo aqui, né? Nova humanidade, dentro do que a gente vai falar e quer ensinar aqui, quer colocar, é dentro de nós, é na coleta da nossa essência e, ao mesmo tempo, é numa dimensão diferente, não é aqui nesse planeta, não é aqui desse modo. O que vai acontecer é quando esses, que foram ali que eu chamei ali os recolheiros avatares, né, quando esses forem escolhidos, assim, né, o que aceitarem o chamado para do outro lado trabalharem, como aí seriam os próprios mestres ascensionados, né, nós seremos esses que auxiliarão essa humanidade que fica aqui com aí novas configurações, novas estruturas, novas maneiras de a evolução seguir também, né? E isso já é uma realidade para nós, mas isso aí é a partir de uma outra dimensão, tá? Então a gente não está criando propriamente um planeta, não nesse momento. A gente está criando essa realidade de educar não só aos que estão aqui, mas aos que estão também indo para o outro lado, né? Para fazer parte desse projeto que está lá do outro lado já. Tá? É um projeto, como eu disse, não é uma coisa de Moenchan, é uma coisa da humanidade toda, né? Eu tenho, como eu falei de uma outra vez aqui, eu acompanhei muitas pessoas que não conheciam nada de espiritualidade, assim, aparentemente, e que, no entanto,
né, quando desencarna, já estão prontas para aquilo ali, né? Ao mesmo tempo, a contrária, às vezes, também acontece, né? Pessoa que se acha muito, assim, só porque tem uma leitura, né, algo intelectual, às vezes não tem nada feito na prática, né? Então, vou abrir aqui agora, assim, uma das coisas que a gente precisa, né, como preparar, perguntam assim, às vezes, como é que eu faço para me preparar para isso? Bom, então aqui as respostas já foram mais ou menos dadas, né, que é a questão mesmo de uma prática de consciência, né, de entender isso, né, que esse acontecimento, que essa possibilidade está aí. Então, o livro verde, né, é como uma indicação e instrução para o que está ali. Né? Eu lembro sempre vocês todos que cada tópico, né, quando tem ali um tópicozinho assim que aparece, por exemplo, aqui aparece esses pontinhos pretos, aquilo ali não é só um texto, né? Aquilo ali significa que é uma técnica, né? Isso aqui é como uma técnica. Eu tenho que fazer aquilo ali para mais ou menos me identificar dentro, né? Dentro dessa realidade nova, dessa nova humanidade. Então aqui esse livro verde, apesar de ser uma leitura, ele é também um livro de práticas onde a gente vai identificar muita coisa do que a gente pode fazer para entender, definir, né? Para se definir dentro ou não disso aqui, né? Dessa possibilidade de viver uma nova humanidade. Então ele é justamente uma nova consciência para uma nova humanidade. Por quê? Porque ele vai despertando características e formas de entender uma nova vida, uma nova humanidade, diante de alguns parâmetros que a gente já coloca aqui, tá? E também tem aquela página 300 do livro azul, que eu acho muito importante a gente olhar aqui. Às vezes a gente não se dá conta dela, mas é importante, muito importante, que é esse aqui, do outro lado da vida e além da campânula, né? Esse é o títulozinho que tem aqui, página 300, que aqui eu dou algumas indicações sobre o que ocorre quando saímos do corpo físico e nos encontramos do outro lado, no lado dos desencarnados. Tá? Então, essas realidades mudaram muito, a gente não pode só mais seguir aqueles ditames, né, essas coisas de alguns filmes que fizeram aí, às vezes confundem muito mais, deixam as pessoas até aprisionadas ali em algumas ideias bem problemáticas, tá? Achando que é uma coisa e é outra, então isso aí a gente tem que olhar, analisar, cuidar, ter discernimento. Quando se vai sair atualmente, né, se vai para dimensões entre a sexta e a nona, tá? Que é onde a gente vai entrar no campo dos libertos, né, onde tem essas assistências, desde a sexta à nona. Então a quinta ainda é uma dimensão um pouquinho melhor que essa nossa aqui, tá? Porque a quarta, obviamente, é aquela toda dominada ali, né, que a gente já tem falado muito. E a quinta, apesar de que agora a gente coloca assim, é o não tempo, né, o tempo da impermanência, e tem uma questão de uma evolução maior em relação a certas leis, no entanto, as coisas às vezes são mais ou menos semelhantes, por quê? Porque não saíram ainda da própria campânula, tá?